Fluminense 2-1 para cima do Flamengo, um jogo com dois tempos bem distintos, em que no primeiro tempo o Fluminense é bem superior, no segundo o Flamengo melhora bastante e, enfim, fica esse 2-1 para o Fluminense. Eu vou comentar sobre esse jogo aqui nesse vídeo. Antes eu queria destacar, falando para o torcedor do Fluminense, que eu separei um copo térmico do Fluminense personalizado com o título da Libertadores de 2023, maior título da história do Fluminense. É bem bonito, deixei o link aí nos comentários. Bom, bora falar como é que se desenrolou o jogo para terminar com essa vitória do Fluminense. Primeiro gol da partida foi marcado com 25 do primeiro tempo, um gol muito bonito, com certeza o gol mais bonito do jogo, o gol do Lúcio Acosta. Uma jogada que surge de um lateral, uma jogada bem trabalhada e bem inteligente do Fluminense, e que ao mesmo tempo, olhando para o lado do Flamengo, uma certa desatenção, né? No geral, o primeiro tempo, a melhor palavra que define o Flamengo é desatenção, e que define o Fluminense é intensidade, cara. Porque o Fluminense não parou de marcar, não parou de correr atrás das jogadas, de não desistir. Tanto é que daqui a pouco eu vou falar como foi o segundo gol, e foi justamente assim, né? Do Serna pressionando. Enfim, esse primeiro gol surge de um lateral longo, tem uma escorada na entrada da área e o Lúcio Acosta chega finalizando. Um chute muito difícil porque a bola vem pingando e ele consegue colocar uma curva dela para ela ir na gaveta. Um gol muito lindo do Lúcio Acosta, que é o melhor reforço dessa temporada do Fluminense, faz uma temporada muito boa desde que chegou. O Fluminense a princípio tinha sentido muito a saída do Arias, mas hoje eu diria que o Lúcio Acosta é mais importante até para esse Fluminense atual do que era o Arias. Porque o Arias era um cara que era importantíssimo, muito pelo desafogo. O Fluminense está tomando pressão, bola no Arias que ele não vai perder a posse lá na meia direita. O Lúcio Acosta é o cara que você toca e espera que ele resolva, que ele faça o diferente, que ele ache uma assistência brilhante, que ele faça um gol espetacular. Então eu diria que o Lúcio Acosta tem até mais repertórios do que o Arias. O Arias fisicamente, controle de bola, era melhor. Só que o Lúcio Acosta dá um desequilíbrio nesse meio para frente do Fluminense que ele consegue potencializar mais jogadores. Ele é um jogador que joga mais centralizado, né? Então ele consegue distribuir melhor as jogadas. E esse gol dele é uma parada surreal, um golaço. Foi um baita reforço ter conseguido trazer ele do Cincinnati, né? Ele jogava no Cincinnati, na MLS. Um belo gol. Um pouquinho depois, coisa de 8 minutos depois, com 33, é um gol que, cara, mostra completamente o que eu falei do Flamengo. Pura desatenção. É uma recuada do João Vitor, né? Zagueiro da base do Flamengo. O Flamengo com desfalques, né? Tendo visto que o Danilo estava na seleção, o Léo Ortiz está machucado. Jogou o João Vitor. O Pablo tá afastado até hoje, né? Se o Pablo tivesse sendo aproveitado, talvez ele jogasse no lugar do João Vitor e esse gol não acontecesse, né? Mas aí vai para o campo hipotético. Na prática, jogou o João Vitor, moleque da base. O Serna, que é o que eu falei de intensidade, pressionou a linha de zaga do Flamengo. O João Vitor, sendo pressionado pelo Serna, recua de qualquer forma. Então, uma bola forte, uma bola alta, uma bola difícil para qualquer goleiro dominar. E o Serna não desiste. A maioria dos atacantes desistiria e não pressionaria o goleiro adversário, ainda mais porque ele veio quase que do meio de campo até o Rossi pressionando. E foi um passe tão ruim que o Rossi teve que ir quase que saindo da área, dominar uma bola pingando, e aí quando ele vai ajeitar, ele deixa a bola escapar um pouquinho. Nesse que ele deixa escapar, o Serna recupera, e aí sem goleiro faz o 2-0. É uma divisão de culpa no lado do Flamengo entre o João Vitor e o Rossi. É uma recuada horrível do João Vitor e uma tomada de decisão ruim do Rossi, porque a partir do momento que ele domina, vê que tem que ajeitar a bola e já tem o Serna pressionando, é melhor você deixar a bola sair em escanteio do que entregar um gol como foi entregue, né? Sendo que é muito raro ver o Flamengo ter essas bobeadas defensivas. Tanto é que é disparada a melhor defesa do campeonato, né? O ponto forte do Flamengo é justamente esse sistema defensivo. É uma equipe que se defende muito bem. E nesse jogo estava desatento, entrou dormindo no primeiro tempo. E para uma equipe que briga por título, e ainda mais uma noite que o Palmeiras empatou em casa com vitória, se o Flamengo vencesse, ia abrir uma margem de 5 pontos para o Palmeiras, e aí, na minha visão, ia ser quase que irreversível, porque é um Flamengo cada vez mais melhorando, talvez não melhorando, mas estático nesse padrão bom, né? E um Palmeiras piorando, né? Já são 3 jogos seguidos que não vence no Brasileirão, por exemplo. Né? Perdeu para o Santos, tinha perdido o confronto direto para o Flamengo, agora empatou em casa com Vitória.
Enfim, era pro Flamengo aproveitar esse jogo para encaminhar o título. E acabou perdendo e agora tá só em 2 pontos. É uma rodada que o Palmeiras teve um tropeço em casa contra o Vitória. E mesmo assim tirou um ponto do Flamengo porque o Flamengo perdeu. E passa muito por essa desatenção do primeiro tempo pro jogo do Flamengo. Muitos méritos pro Fluminense, lógico, mas olhando pro líder do campeonato, tinha que fazer uma atuação melhor. E no geral 2 a 0 ficou até barato, porque o Fluminense foi bem superior no primeiro tempo, num nível de intensidade bem maior, produzindo jogadas. Vai pro segundo tempo e aí o Flamengo, cara, tem muita qualidade. Tem o melhor elenco do Brasil e da América do Sul, tem o melhor time do Brasil e da América do Sul, tem um técnico bom também. Então, no geral, o Flamengo é melhor que todo mundo. A verdade é essa. Em longo prazo, provavelmente sempre vai disputar por títulos com esse time, com esse elenco, com esse técnico. Se não criarem uma crise, né, nesse time do Flamengo, a tendência é que por mais alguns bons anos o Flamengo seja essa potência do futebol sul-americano no geral. E aí tem um lance muito polêmico que não foi marcado um pênalti, uma jogada em que a posse estava com o Fluminense e o Thiago Silva ia dar um chutão, né, ia quebrar a bola. E o Bruno Henrique entra na frente, né, Thiago Silva já estava no movimento do chute, não viu o Bruno Henrique, e aí o Bruno Henrique entra na frente e o Thiago Silva chuta a perna do Bruno Henrique. Cara, pode até ter sido sem querer, e eu realmente acho que foi sem querer. Mas sem querer também é pênalti. É, quem é que acompanha o canal sabe perfeitamente que eu não gosto do Flamengo. Eu falo aqui abertamente, eu não gosto do Flamengo. Pra ter ideia, eu torço pro Grêmio. Eu odeio mais o Flamengo do que o Inter, pra ter noção. Só que eu sou realista. E a verdade é que foi pênalti pro Flamengo e não foi marcado. E o VAR também não chamou pra revisar. Então, o Flamengo de fato acabou sendo prejudicado. É raro falar isso, mas a verdade é que o Flamengo foi prejudicado. Era pênalti pro Flamengo e não foi marcado. O Thiago Silva cometeu o pênalti no Bruno Henrique. E já indo para a reta final do jogo, o René, cara, o René é um cara que também não se ajuda. A torcida já pega um pouquinho no pé dele. No Flamengo já tinha um pouquinho disso na reta final da passagem dele. No Inter a mesma coisa. E agora no Fluminense também. Né? O René é um cara que, sendo um lateral esquerdo reserva para grupo, beleza. Agora ele ser a sua melhor opção para lateral é algo que é de se pensar. Essa já é uma posição que com certeza o Fluminense tem que reforçar para a temporada que vem. Eu até acho o Fuentes bom jogador, né? Só que o Fuentes ele ataca muito melhor do que defende. O René é o oposto. Só que o René ele não vem atacando bem nem defendendo bem. Às vezes ele faz jogos bons, né? Mas não dá para confiar muito. E aí esse gol sai justamente uma grande defesa do Fábio, nesse momento em que o Flamengo aumenta o volume de jogo. E aí na sobra o René pura na hora de cortar a bola. E aí na finalização do Flamengo ele ainda pula com o braço aberto, a bola bate no braço dele. Leva cartão amarelo ainda. Um pênalti desnecessário que colocou o Flamengo no jogo, porque o Jorginho vai para cobrança. O Jorginho é um baita cobrador de pênaltis, desde o Chelsea, seleção italiana, e converte. Deixa nesse 2 a 1. O Flamengo até tenta pressionar um pouquinho. Teve um possível pênalti no final também no Cebolinha, acho que do Ignacio, mas aí também não achei nada naquele último lance. No final das contas fica nesse 2 a 1, baita vitória para o Fluminense, mais do que encaminhada vaga para pelo menos pré-Libertadores. Dependendo dos resultados dessa reta final, pode sim pegar uma vaga direta se ficar na quinta colocação, mas tem que correr atrás do Mirassol, né? E deixa eu ver inclusive pontuação aqui para conseguir deixar isso bem claro. Olhando primeiro para a parte de cima, o Flamengo está com 71 pontos e o Palmeiras 69, então está em 2 pontos. Só que de novo, o Palmeiras não venceu nenhum dos 3 últimos jogos. E se eu não me engano, a próxima ou depois da próxima é Grêmio e Palmeiras. É depois da próxima, é o último jogo antes da final da Libertadores. E eu tomara que o Grêmio ganhe, né? Não é nem porque eu tô torcendo contra o Palmeiras, é até porque na minha visão, na minha opinião, na minha vontade, eu espero que o Palmeiras seja campeão. Ou o Cruzeiro, cara. O Cruzeiro tá com 64. Se vence hoje o Juventude, que é plausível, por mais que o Juventude esteja na luta contra o rebaixamento, vai dar a vida. Se o Cruzeiro vence, vai para 67, já fica em 4 pontos comparando com o Flamengo. Era algo que já estava quase descartado, um possível título do Cruzeiro, mas esses dois líderes parece que ninguém mais quer ganhar o campeonato, né? O Flamengo joga desatento como foi com esse primeiro tempo contra o Fluminense. E o Palmeiras não ganha faz 3 jogos, então acho que o Cruzeiro pode sim sonhar de novo com o título.
E falando do Fluminense agora, o Fluminense está com 54, o quinto é o Botafogo com 55, né? Não é nem o Mirassol, porque o Mirassol já tem uma margem maior, tá com 60 pontos. O Mirassol vai para a Libertadores direto. Agora, é muito difícil que isso não aconteça. Agora o Fluminense, a disputa é com o Botafogo e com o Bahia, né? Que o Botafogo tem 55, o Fluminense 54, o Bahia 53. Ficando em quinto, quase certeza que abre mais uma vaga direta. Quase certeza não, certeza. Porque a Libertadores vai ser o Flamengo ou o Palmeiras que vão ganhar, né? Então automaticamente vai abrir mais uma vaga. E aí esse quinto colocado vai direto para fase de grupos. E tá uma disputa muito acirrada entre essas equipes. O Bahia acho que vai jogar hoje, né? Tem um jogo a menos ainda. Vencendo, volta para a quinta colocação. Então vai ser essa disputa entre esses dois cariocas e o Bahia também, né? Enfim, no final das contas, um resultado muito importante para o Fluminense nessa disputa para pegar uma vaga direta na Libertadores. E o Flamengo, cara, nessa reta final de campeonato, e daqui a pouco na final da Libertadores também, você não pode entrar dormindo como foi no primeiro tempo, não pode ter erros como foi o segundo gol do Fluminense. O primeiro tempo é muito mais mérito do Lúcio Acosta, né? Mas o segundo, sim, é uma desatenção muito grande do Rossi, o passe ruim do João Vitor, que ele encaminhou a vitória do Fluminense, né? No segundo tempo teve erro de arbitragem, mas tem um time que não pode reclamar de arbitragem e esse time é o Flamengo. Se é um time tão grande, tão tradicional no Brasil, nunca foi rebaixado, conquistou alguns títulos a mais aí, é por causa de arbitragem. Já ganhou o Campeonato Carioca, em que toma gol do Douglas e o juiz não dá gol. Já evitou rebaixamento em times do Flamengo que eram horríveis em 2014, 2015, porque teve ajudinha de arbitragem. Então, o Flamengo não pode reclamar de arbitragem, tá bom? De fato, não pode. Foi prejudicado nesse jogo, mas ao longo da história, talvez o time brasileiro que foi mais beneficiado. Então, assim, errou dessa vez contra o Flamengo, mas se tem alguém que não pode reclamar, é justamente o próprio Flamengo. Enfim, seria bom se não errassem mais, né? Mas é quase impossível esperar isso, até porque errar é humano. O jogador erra porque o árbitro não vai errar também. A questão é diminuir essa quantidade de erros e o problema é que tendo o VAR, né, não chamaram para revisar. Bom, foi esse o vídeo, valeu e falou.